Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos! Eu me chamo doutora Cíntia Alves, eu sou médica e hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante e muito pedido, que são sobre os problemas na tireoide. Será que você tem alguma alteração na tireoide? Fica comigo até o final desse vídeo para você descobrir quais são os 4 problemas mais comuns na glândula tireoide, quais são os sintomas, como fazer o diagnóstico e quais são as opções de tratamento, então você não pode perder. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve logo, o que está esperando? Aproveita e ativa as notificações, que é só clicar no sininho. Dessa forma você vai ter conteúdo médico de qualidade em primeira mão. Se você gostar desse vídeo, não esquece também de dar seu like, que esse like é super importante para me ajudar a divulgar essas informações aqui no YouTube e também vai me ajudar muito com o crescimento do canal, então eu conto com você. A tireoide ela é uma pequena glândula em formato de borboleta localizada aqui na base do pescoço, inferiormente ao pomo de Adão. Ela faz parte de um sistema do nosso organismo chamado sistema endócrino, que é um conjunto de glândulas responsáveis por produzir os hormônios do nosso corpo. E esses hormônios afetam várias funções do nosso organismo. A glândula tireoide fabrica 2 hormônios, o T3 e o T4. Esses hormônios são de extrema importância para o nosso organismo, porque eles regulam o nosso metabolismo. E de todos os problemas hormonais que o nosso corpo pode ter, os problemas da tireoide são os mais comuns. As doenças da tireoide são divididas em 4 grupos principais. Quando há uma redução da produção hormonal, no caso o hipotireoidismo, quando há o aumento da produção hormonal, no caso o hipertireoidismo, quando há o aumento anormal da glândula, forma uma massa aqui na região anterior do pescoço, que é chamado de bócio, e os nódulos e cistos da tireoide, que ficam no mesmo pacote de lesões nodulares da tireoide. Vou começar falando então do hipertireoidismo. No hipertireoidismo, a glândula tireoide está hiperativa, está funcionando muito, produzindo muito T3 e T4. Isso leva a uma aceleração do metabolismo. As causas mais comuns de hipertireoidismo é uma doença chamada doença de Graves e também as lesões nodulares da tireoide que produzem muitos hormônios tireoidianos. O hipertireoidismo ele é mais comum em mulheres do que em homens e ele afeta cerca de 1% das mulheres. Como eu já falei, no hipertireoidismo há uma aceleração do metabolismo pelo aumento da produção hormonal. E os sintomas vão ser relacionados a essa aceleração metabólica. A pessoa fica muito agitada, com irritabilidade, fraqueza muscular, sua muito, perde peso, dificuldade para dormir, ansiedade, estresse elevadíssimo, batimentos cardíacos acelerados. Ela acaba perdendo peso pela alteração metabólica, metabolismo muito acelerado, tem diarreia, vai várias vezes ao banheiro, muitas evacuações. Se for mulher, também pode ter alteração do ciclo menstrual, os cabelos caem, as unhas ficam quebradiças, a pele fica seca, ou seja, desastre, né? Então essa pessoa agitada, super estressada, que tem todas essas alterações metabólicas, vai ter que fazer exame de sangue para fazer o diagnóstico de hipertireoidismo. E o exame de sangue vai mostrar exatamente a elevação dos hormônios da tireoide, do T3 e T4 livre no sangue. E além disso, tem um hormônio também que estimula a tireoide. Como a tireoide já está muito ativa, produzindo muitos hormônios, esse hormônio que estimula a tireoide, que é chamado de TSH, vai estar reduzido para tentar bloquear a tireoide. No momento que foi feito esse diagnóstico de hipertireoidismo, que é geralmente feito ou pelo clínico geral ou pelo endocrinologista, que é um médico especialista nesse sistema endócrino, que é especialista nos hormônios do nosso corpo, ele vai então optar pelo tratamento, que geralmente o tratamento já vai ser feito mesmo pelo endocrinologista. E há 3 opções de tratamento. A primeira opção é tratamento medicamentoso com medicamentos antitireoidianos, ou seja, que vão tentar bloquear a produção hormonal pela glândula tireoide. A segunda opção também é tratamento com remédio medicamentoso, mas aí é o iodo radioativo, que é uma substância que vai lá na glândula tireoide e vai tentar destruir as células tireoidianas que estão produzindo muitos hormônios. E a terceira opção de tratamento é o cirúrgico, que pode ser removida uma parte ou toda a glândula tireoide. Nas 2 últimas opções de tratamento, no caso do iodo radioativo, que vai destruir toda a glândula ou parte da glândula,
e do tratamento cirúrgico que vai remover toda a glândula ou parte da glândula, pode haver uma redução da produção hormonal pela tireoide, normalização ou até a ausência de produção, quando se retira toda ou se destrói toda a glândula. Nesse caso, o paciente vai ter que fazer reposição hormonal com hormônios tireoidianos para o resto da vida. Vou falar também aqui rapidamente sobre a doença de Graves, que é a principal causa de hipertireoidismo. A doença de Graves é uma doença autoimune. O que isso significa? Quando há uma desregulação do sistema de defesa do nosso corpo, que é o sistema imunológico, ele acaba produzindo alguns anticorpos que vão atacar as próprias células do nosso corpo. E no caso da doença de Graves, o sistema imunológico vai produzir, por engano, alguns anticorpos que vão lá na glândula tireoide e vão causar uma inflamação nessa glândula tireoide. Essa inflamação leva ao aumento da produção hormonal. Além disso, leva um aumento também da glândula, ela fica grande, ela fica inchada, forma o que nós chamamos de bócio aqui na região anterior do pescoço. Além disso, há alterações também na região ocular, abaixo aqui do globo ocular. Pode haver também alterações que levam a olhos esbugalhados, a pessoa fica com o olho saindo assim para fora um pouquinho, e pode também haver alterações na visão. Infelizmente, a doença de Graves é mais frequente também em mulheres. A maioria das doenças autoimunes são mais frequentes em mulheres e são mulheres geralmente de meia idade. Os sintomas da doença de Graves vão ser os mesmos sintomas do hipertireoidismo associado a esse bócio, olhos esbugalhados e também pode haver, como eu já falei, problemas na visão. O diagnóstico também vai ser o mesmo, mas no caso, como há anticorpos no corpo da pessoa se voltando contra a tireoide, esses anticorpos vão ser dosados e vão estar aumentados. E o tratamento da doença de Graves é basicamente o mesmo tratamento do hipertireoidismo. E o segundo problema da tireoide que eu vou conversar com vocês é o hipotireoidismo. No caso do hipotireoidismo, a tireoide está hipoativa, ou seja, reduz a produção dos hormônios da tireoide e é exatamente o oposto do hipertireoidismo. Nesse caso, há uma redução do metabolismo. As causas mais frequentes de hipotireoidismo são uma doença chamada doença de Hashimoto, cirurgias para a remoção da glândula tireoide e também os danos causados na glândula tireoide pelo tratamento com radiação. A pouca produção de hormônios na tireoide leva a pessoa a ficar com redução metabólica, ela fica mais devagar, mais lenta, o metabolismo desacelera, fica muito cansada, com fadiga, o coração fica batendo muito lentamente, fica com ganho de peso porque reduz o metabolismo, a pele fica seca, cabelos caem, unhas quebradiças, depressão está muito associada com o hipotireoidismo, problemas de memória, a pessoa fica com muito frio, fica com intolerância ao frio, prisão de ventre, alterações menstruais se for mulher também. O diagnóstico de hipotireoidismo também é feito com exames de sangue que vão detectar a redução dos hormônios da tireoide, do T3 e T4, e aumento daquele hormônio que eu falei que estimula a tireoide, que é o TSH, porque ele vai tentar estimular a tireoide a produzir mais hormônios. E o tratamento do hipotireoidismo vai ser feito com reposição dos hormônios da tireoide que estão faltando. Mas esse tratamento precisa ser bem preciso, tem que ser feito por um clínico geral ou preferencialmente um endocrinologista, porque se a pessoa começar a tomar muito hormônio tireoidiano, ela pode ter o oposto, os sintomas de hipertireoidismo. Vou falar rapidamente também da doença de Hashimoto, que é a principal causa de hipotireoidismo. A doença de Hashimoto é uma doença autoimune. Isso significa que o sistema imunológico, o sistema de defesa do nosso organismo, vai produzir por engano anticorpos que vão lá na tireoide, vão destruir a glândula tireoide, levando uma redução da produção hormonal. Os sintomas da doença de Hashimoto são os sintomas do hipotireoidismo associado ao aumento da glândula, ao bócio, por causa da inflamação que é causada por esses anticorpos. Além disso, no início da doença, devido ao início do processo inflamatório, pode haver um aumento da produção hormonal, levando a um hipertireoidismo transitório. E depois, com o tempo, com a destruição da glândula, há a redução da produção desses hormônios, havendo um hipotireoidismo permanente. O diagnóstico também vai ser bem similar ao do hipotireoidismo com exames de sangue, mas nesse caso, por ser uma doença autoimune, há como detectar os anticorpos específicos que estão destruindo a glândula tireoide na corrente sanguínea, e isso faz o diagnóstico definitivo da doença de Hashimoto.
tratamento, reposição hormonal com hormônios da tireoide e raramente em casos avançados de doença de Hashimoto é necessário fazer cirurgia para remoção da glândula também. E o terceiro problema na glândula tireoide que eu vou comentar com vocês hoje é o bócio. O bócio é o aumento não canceroso da glândula tireoide. A principal causa de bócio no mundo é a deficiência de iodo na dieta, porque o iodo ele é fundamental para a produção dos hormônios da tireoide. E quando a gente não obtém a quantidade suficiente de iodo pela nossa dieta, acaba que a tireoide começa a aumentar para tentar produzir mais hormônios tireoidianos. Então o bócio pode acometer qualquer pessoa em qualquer idade, só que é mais comum nesses lugares do mundo onde há deficiência de iodo na dieta. No Brasil e na maioria dos países desenvolvidos e na maioria dos países do mundo, na verdade, a suplementação do iodo na nossa dieta, porque ele é adicionado ao sal. O sal é iodado. Dessa forma, o índice de bócio causado por ausência ou redução de iodo na dieta reduziu muito. As outras causas de bócio eu também já comentei com vocês aqui, que é a doença de Graves, doença de Hashimoto. Quando o bócio é pequeno, ele praticamente não causa sintomas, mas quando a tireoide começa a aumentar muito, forma um nódulo aqui na região anterior do pescoço e às vezes até uma massa. E isso pode comprimir estruturas adjacentes, como por exemplo a traqueia. A traqueia, ela é um tubo que conecta o ar que vem do nariz e leva para o pulmão. E quando ela é comprimida, pode haver falta de ar. E além disso, pode comprimir também o esôfago, que já é outro tubo que está ali colado na traqueia, que leva os nossos alimentos da boca até o estômago, e quando ele é comprimido pode levar a alterações na deglutição, dificuldade de deglutir e até dor também ao deglutir. O diagnóstico do bócio vai ser feito pelo exame físico, né? Algumas vezes está evidente já o aumento da tireoide, outras vezes pela palpação o médico consegue identificar que a tireoide está aumentada, e nos casos em que há um aumento, mas não muito evidente aqui pelo exame físico, a ultrassonografia é solicitada para confirmar o aumento da glândula. Além disso, é necessário também realizar exames de sangue para detectar outras anormalidades associadas ao bócio, como a doença de Graves, a doença de Hashimoto. E o tratamento, se for pela ausência de iodo na dieta, vai ser suplementação com iodo. Vai ter que se tratar também as doenças que podem estar levando esse bócio, como doença de Hashimoto, doença de Graves. E se a tireoide estiver muito aumentada, pode ser necessário também usar o iodo radioativo para destruir essa glândula e reduzir o volume dela, ou a cirurgia para remover a glândula ou parte dela. E o quarto problema da tireoide comum são os nódulos tireoidianos e os cistos tireoidianos, que eu vou colocar num pacote só de lesões nodulares da tireoide, mas eu vou fazer um vídeo específico para falar sobre isso, porque tem muitos detalhes e a maioria das pessoas ficam muito assustadas quando tem esse diagnóstico de nódulo na tireoide. Então eu vou fazer um vídeo dedicado para esse daqui não ficar muito longo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido esclarecedor para você. Mas se você ainda tem alguma dúvida, não deixa de perguntar aqui nos comentários, vai ser um prazer para eu te responder. Se você gostou desse vídeo, não deixa de dar o seu like também, esse like é de extrema importância para o crescimento do nosso canal. Compartilha também com seus amigos, com seus familiares, com as pessoas que você ama, com alguém que precisa ouvir essa informação aqui também, me ajuda a divulgar. Muito obrigada por assistir até aqui, um grande beijo para você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!